ali as citações. Até fico emocionado pela parceria, pela quantidade de amigos que estamos construindo nessa jornada. Então, obrigado. Eu sinto lisonjeado de poder novamente fazer um novo programa junto com vocês e receber esse carinho, tá bom? Mas vamos lá. Como já atrasamos bastante, eu vou direto aos finalmente aqui. Já estou compartilhando meu slide. Eu vou procurar, eu vou compartilhar ele de uma forma melhor, que vai ficar aqui para vocês, eu acho que aparecendo melhor. Porém, todavia, de fato, para mim, eu fico meio que isolado. Se acontecer alguma coisa, eu peço para algum dos Blue Diamonds me chamarem no telefone mesmo, que senão eu não consigo ter acesso, tá? Mas vamos lá. O programa Lidere. Esse programa Lidere, inclusive foi o Gerosni, vou dar aqui a honra ao Gerosni, que propôs esse nome Lidere, que uma das falas nossas, em todas as ocasiões que estamos falando da construção de negócio do Terra, nós falamos que clientes não faltam para nós. Nós temos muito clientes, tem muitas pessoas para utilizar os nossos produtos. O que falta para nós? O que falta para uma construção de negócio médio e longo prazo? É a formação de líderes. Então, esse programa Lidere, ele nasceu exatamente com o objetivo de formar líderes. Vamos formar liderança nesse programa, tá? Hoje eu trouxe um treinamento aqui, que para os Blue Diamonds acima, talvez vai ficar até um pouco repetitivo, que é um trabalho que a gente já fala dentro desses conteúdos na Escola de Presidente. Escola de Presidente é um programa agora, esse ano, acontecendo apenas para diamantes e acima, e todas as escolas de presidente a gente procura trazer um conteúdo diferente. Pela primeira vez, algumas das informações que eu vou trazer aqui de forma aberta, de forma pública, para todos os inscritos no programa Lidere, tá bom? Então, os diamantes acima, alguma coisa repetida, para vocês que é a primeira vez, vou fazer o meu melhor para os próximos minutos, que esse treinamento faça sentido para você. Eu verdadeiramente sou suspeito de te dizer o quanto eu sou agradecido a esse modelo de negócio, a tudo que ele me ofereceu, a tudo que ofereceu para minha família, toda a transformação, toda a mudança, todas as experiências novas, e é disso que nós vamos compartilhar um pouco aqui, tá bom? Vamos lá, eu quero me basear, o treinamento, a base dele, ele vai ter esse livro, um dos livros que dentro da nossa trajetória, muitos conceitos dele foram utilizados, e se não me falha a memória, foi ano passado que eu reli esse livro, eu achei assim, encontrei algumas fábulas. E hoje, montando o treinamento de hoje, eu escolhi algumas frases desse livro para trazer aqui com vocês, tá bom? Quem gosta de ler, já anota aí a primeira indicação de leitura, o livro Fora de Série, Outliner. E ele começa falando assim, ó, os vitoriosos são aqueles que recebem oportunidades e tiveram força e presença de espírito para agarrá-las. Aqui já faço o primeiro parênteses, tá bom? Oportunidade, sorte, tudo isso, todos nós temos algum tipo de oportunidade, algum tipo de sorte na vida. A pergunta é, você tem força e presença de espírito, ou seja, perseverança suficiente para agarrar essa oportunidade? Eu quero começar esse treinamento te fazendo essa provocação. Qual o seu nível de força e perseverança nas oportunidades que te aparecem? E aí eu começo aqui te contando um pouquinho de história para a gente voltar para os nossos tópicos do treinamento de hoje. A minha história, eu tenho vários momentos da minha história diferente, e aqui tem uma delas, tem um momento que eu quero registrar com vocês. Foi lá quando eu comecei minha faculdade de matemática, que foi no ano de 2004. Especialmente, eu comecei a faculdade de matemática no ano de 2003, meados de 2003, mas no ano de 2004 teve uma situação bem diferente ali na minha vida. Em 2004, eu fiz uma prova para ser bolsista, para fazer um estágio na universidade e receber dessa bolsa e eu ficar com mais tempo livre para me dedicar aos meus estudos. E bem nessa época, o pessoal que são os mais velhos aqui talvez vão se lembrar, ali era quando estava recém-iniciando, de 98, 99, começou a iniciar os computadores na minha vida, ali na minha cidade e tal. Desculpa, até são aqui mais de 1.000 pessoas já na sala, eu sou natural lá do estado do Mato Grosso, uma cidade do interior chamada Cáceres, e essa universidade é lá na minha cidade, na cidade do interior. Então, em 98, 99 começou-se ali os computadores, lá na minha região, 2003 eu fui para a faculdade, 2004 eu fiz essa prova para me ser bolsista da universidade no departamento de informática, departamento de computação. E eu falo que a minha história, uma parte da minha história, ela começa ali, e talvez não tão agradável olhar para trás e fazer uma leitura do que aconteceu. O Steve Jobs tem uma frase que eu gosto, ele fala o seguinte, você não liga os pontos futuros, você liga os pontos passados. Hoje, olhando para trás, eu olho e falo, cara, em 2004,
eu perdi uma grande oportunidade na minha vida. Uma grande oportunidade. Muitos aqui que nos acompanham sabem que eu sou uma pessoa leiga se tratando de tecnologia, sou fraco tecnologicamente falando, mas em 2004 eu trabalhei no laboratório de informática, onde eu tive uma grande oportunidade. O mundo, a bolha do .com estava iniciando, ali, para vocês terem ideia, não existia ainda o Google naquele momento, que nós usávamos um site chamado KD, para você procurar algum anúncio ou buscar algum comércio. Então, era muito início. E naquele início, eu passei um ano trabalhando no laboratório de informática, junto com os alunos de informática, junto com os professores, mestrados, doutorados de informática. E sabe o que eu fazia no meu horário? Tinha a responsabilidade de cuidar da sala, ligar os computadores antes das aulas iniciarem, e quando os alunos encerrassem as aulas, eu tinha a responsabilidade de ir lá e desligar os computadores, e encerrava meu expediente e eu ia embora. E ao intervalo entre ligar os computadores e encerrar os computadores, desligar os computadores, sabe o que eu fazia? Eu ficava ali jogando paciência. Não sei se alguém lembra aqui o que era a tal da paciência. Era um joguinho de cartas. E eu ficava ali jogando paciência, esperando passar o tempo da aula. Naquele momento, eu falo para vocês que exatamente ninguém chegou em mim e falou assim, cara, você está tendo uma oportunidade. Isso aqui pode mudar o mundo. A tecnologia vai transformar a forma da gente se comunicar, a forma da gente se relacionar. A tecnologia vai ser tudo para um futuro muito breve. Ninguém me falou isso. E eu não percebi. E eu levei, vamos falar assim, de qualquer jeito. E aí, passados seus anos, eu olho para trás e falo, cara, eu perdi uma oportunidade. Primeira reflexão que eu quero te fazer aqui. Em algum momento você já perdeu uma oportunidade na sua vida? E aí tem dois tipos de oportunidades. Tem aquela que você perde, que você sabe que você perdeu, ou tem essa que, igual a que eu estou contando aqui, que eu só fui entender que eu perdi essa oportunidade, deixei passar esse momento da minha vida anos depois. De novo, Steve Jobs, olhando para trás, a gente liga os pontos passados. Isso lá em 2004. Detalhe, por que eu perdi essa oportunidade em 2004? Em 2004, eu não sabia nada de tecnologia, eu me baseei naquilo que eu sabia. E o que eu sabia não era o suficiente nem para me avaliar a oportunidade que eu estava perdendo. Faz sentido? Aí vamos lá, pulamos agora para 2018. Surge na minha vida, através do meu patrocinador, Moisés Panatier, a oportunidade de negócio do Terra. Quando chega a oportunidade de negócio do Terra, eu vou comparar aqui para vocês exatamente como 2004. Em 2004 eu não sabia nada de tecnologia. Quando chega do Terra em 2018 na minha vida, óleos essenciais, saúde e bem-estar, eu também não sabia nada. Não sabia exatamente nada. Essa foto do Girosni ali, para mim, ela é muito emblemática, que foi exatamente no mês de maio de 2018, quando o Girosni, o meu irmão, o Blue Diamond, estava lá nos Estados Unidos, e ele me ligou e falou assim, cara, é muito maior do que nós estamos pensando. Não é só uma foto isso aqui significa uma história. Essa história ela foi mais ou menos assim, a primeira frase dele foi, é muito maior do que nós estamos pensando, eles não são só uma empresa de olhinhos, aqui eu estou numa cidade universitária, esses caras já estão em vários países, mas eles vão dominar o mundo com esse negócio que eles têm aqui. Já é um negócio validado local. Falei, cara, que legal, bacana. Ali iniciou a nossa história. Só que aí, olha que diferença. No primeiro momento, quando eu falei com o Moisés, eu falei assim para o Moisés, o Geozi voltou para o Brasil, nós tivemos algumas experiências com os produtos, devido ao tempo, horário, eu não vou te contar as experiências com os produtos, mas a experiência com os produtos validou muito o nosso início do negócio. E aí eu liguei para o Moisés, meu patrocinador, falei, Moisés, vamos trabalhar, vamos fazer esse negócio. O Geozi voltou, trouxe produto, gerou resultado, aconteceu tudo isso, e eu quero fazer valendo esse negócio, vou colocar minha vida nessa empresa. Só que eu preciso ver como é que faz esse negócio, eu não sei fazer. E aí o Moisés, naquela semana que nós iríamos iniciar, e para quem se recorda, 2018 foi quando aconteceu a greve dos caminhoneiros. Teria uma reunião em Campinas, da nossa upline, a Marisete e o Auxílio, eles estariam em Campinas, e também naquele mesmo dia, por coincidência, estaria no Brasil Matt Hall, e faria uma reunião, e ele perguntou se nós tínhamos interesse em estar lá. Falei, com certeza eu vou lá para me entender o que eles fazem, e nós fomos para Campinas, e lá, para você ter ideia, o Girosni está lá na frente, de camisa azul, nessa foto maior. O Girosni, se não me falha a memória, nós já tínhamos feito os nossos cadastros ali. O Girosni, ele era qualificado, se não me engano, era diretor ou executivo, alguma coisa assim. E eu fiquei lá atrás, eu não fui lá para frente, fiquei lá atrás, porque não conhecia ninguém ainda, eu não me senti ir lá para falar o quê, a gente só tinha feito os cadastros iniciais, não tínhamos feito nada até aquele momento. Mas eu vi a apresentação da Marisete, aqui eu quero abrir um parênteses e agradecer a Marisete. Marisete, aquele dia, essa foto aqui,
ela é memorável, ela é determinante para muita coisa que aconteceu. Porque a Marisete, com toda a maestria dela, todo o conhecimento que ela tem, ela consegue transmitir a mensagem de uma forma muito simples, de uma forma muito duplicável. Ao ponto que eu estava em pé, eu fiquei a reunião toda em pé, mas no fundo da sala, do meu jeito, braço cruzado, esperando, olhando e fazendo as minhas ponderações pessoais, e falei, cara, eu dou conta de fazer. Então, obrigado, Marisete. A forma que você apresentou aquele dia, você me mostrou que era possível sim para mim fazer. E aqui eu já trago para a direita a foto com o Matt Hall, que foi naquele mesmo dia, e logo as duas fotos sequenciais ali foram as primeiras reuniões que nós fizemos em Florianópolis. Alguns aqui dessas fotos aqui são diamantes, por exemplo, tem ali o Thiago Diamante, tem ali o Júlio, que é Blue Diamond, tem ali a Nalva Gold, tem ali o Samuel Gold, tem uns 4 ou 5 qualificados ali, Gold, Platinum, tem a Mari lá atrás, a Mari também, Diamante, e tem alguns que eu não vou falar o nome, que são os que morreram no meio do caminho, sumiu, nunca mais vi, não tem ideia para onde está esse povo. Mas esse aqui foi nosso início do negócio, e aí fica mais uma frase aqui que está lá no livro Fora de Série. Ninguém faz sucesso sozinho. Então eu agradeço, louvo a Deus por essas pessoas que estão junto com a gente nessa jornada, tá bom? Vamos lá, isso foi em junho, aquelas fotos que eu te mostrei. No mês de setembro do mesmo ano, mês de setembro de 2018, eu tive a minha oportunidade de também ir lá nos Estados Unidos e conhecer a fábrica da Oterra. E quando eu chego lá na fábrica, nós já estávamos trabalhando ali 3 ou quase 4 meses. Essa foto aqui, a minha qualificação nesse momento era uma qualificação do patamar de Gold. E nessa qualificação de Gold, eu pude ver um negócio... O Gerosi já tinha me validado a ideia que era muito maior do que aquilo que nós estávamos imaginando. Quando eu vou lá e olho com os meus olhos, eu consegui materializar aquilo que ele me falou por telefone. Falei, cara, isso é gigante. Só que aqui eu quero fazer uma ligação, tá? Lá atrás eu contei para você que em 2004 eu tive uma oportunidade na tecnologia, só que eu não tinha experiência de tecnologia, eu não sabia nada sobre tecnologia. Aqui, nesse momento, eu estou tendo uma oportunidade de saúde e bem-estar, de produtos naturais, de óleos essenciais, mas eu também não sei nada de óleos essenciais. Aí outra frase aqui do... Desculpa. Outra frase aqui do Fora de Série. A prática não é aquilo que uma pessoa faz quando se torna boa em algo, mas aquilo que ela faz para se tornar boa em algo. E ali nós já estávamos decididos, já estávamos trabalhando, cada vez mais empoderado, cada vez entendendo mais o processo, e aí eu falo para vocês que eu fui surpreendido novamente com a Doterra. A primeira surpresa com a Doterra foi a qualidade dos produtos. Os produtos eu falo que geram milagres. O negócio do Terra também. Eu não fico impressionado com o resultado do produto e tão pouco impressionado com o resultado do negócio. Sabe o que me impressiona? Essa velocidade do resultado. Eu posso dizer para vocês que o primeiro ano de negócio, ele foi transformador. E aí a melhor notícia, ele não transformou uma vida ou uma família, ele transforma dezenas, centenas, milhares de famílias podem ser transformadas de vida em apenas um ano. Então, logo nesse primeiro momento aqui, nós trabalhando muito, muito intenso, muito dedicado, no primeiro ano, começamos a escolher os famosos resultados. E aqui tem algumas fotos de algumas viagens, Eric Larce, a Nathalie, tem o David, teve o David Chan, foi a primeira vez que eu vi ele lá no México, e aqui eu não coloquei foto de lugares que essa empresa nos levou. Essa empresa nos levou para Los Cabos, Guatemala, Quênia, Peru, foi vários países. Porém, aqui tem pessoas que realmente lá naquele momento, 2018, bem no início da jornada, nós olhávamos o palco e pensávamos assim, cara, isso vai acontecer no Brasil? E hoje a gente pode olhar para trás e falar, está acontecendo no Brasil já igual e para daqui a pouco ser mais, tá bom? Eu gostei dessa foto aqui com a Emily, eu fiz questão de trazer para vocês, que todo mundo tira foto com a Emily, mas eu sei que poucos têm foto com a Emily semi-pelada, né? E aí essa frase aqui é do Anthony Robbins, na hora da decisão, o homem traça seu destino. O ponto que eu quero trazer para vocês aqui, contei uma história de 2004 e agora conto uma história de 2018. O que mudou? O Elier é o mesmo. Talvez um pouco mais velho, claro, 14 anos mais velho. Mas é exatamente o mesmo Elier, os mesmos valores, os mesmos princípios. Aprendi um pouco mais sobre a vida. E aqui tem uma frase também do Outline que fala, é o conhecimento que ajuda a interpretar as situações de modo correto e obter o que se deseja. Nossa, meu, gaguejei, desculpa. É o conhecimento que ajuda a interpretar as situações de modo correto e obter o que se deseja. O que mudou em 2004 e 2018? O que mudou foi o meu nível de consciência. Em 2004 eu tive uma oportunidade de tecnologia que eu não entendia nada e eu falei não.
E eu não falei um não de forma intrínseca, eu falei um não subconsciente, eu não fui naquela oportunidade, aquela porta que se abriu. 2018 abre uma nova oportunidade de uma área que eu também não tenho informação, não tenho conhecimento, mas diferente de 2004, 2018, eu olho para aquela oportunidade e falo, sim, eu vou para essa oportunidade. Tudo mudou a partir daí, de um nível de consciência de 2004 para um nível de consciência de 2018. Vou voltar aqui com vocês, lá no início dos slides. Talvez se eu tivesse um nível de consciência melhor, a história da minha vida, a história da minha família, ela poderia ter mudado aqui. Aqui poderíamos ter tido experiências diferentes, mas não, ali eu falei não, de novo, mesmo subconscientemente falando, falei não. 2018, falei sim, de novo, obrigado Moisés Fanatier, meu patrocinador, a pessoa que nos convidou para essa oportunidade de negócio, de novo, obrigado Gerosni, que foi a nossos olhos lá nos Estados Unidos para falar que validar o quanto essa empresa seria sim, a nossa grande oportunidade, e toda essa trajetória, ela só aconteceu por um nível de consciência melhor no ano de 2018. Aí vamos lá. Eu quero convidar você a fazer uma análise agora do seu nível de consciência. Como que você olha para as coisas? Como que você olha para as oportunidades? Eu sei que vários estão falando no chat, tem um pouco de delay entre nós, mas mesmo assim eu vou tentar aqui ver se eu vou conseguir acompanhar o que você vai digitar no chat, ou se não, nós vamos seguindo sem o chat. Mas eu quero que você faça um teatro imaginário aqui comigo. Vamos imaginar que você é uma pessoa que está passando por uma necessidade econômica, uma necessidade financeira. E aí você vai no familiar, pede um determinado dinheiro emprestado, e esse familiar fala para você, olha, eu não tenho condições de te emprestar dinheiro, eu não tenho dinheiro para te emprestar, mas eu vou te ajudar de uma forma. Eu tenho uma vaca e eu quero te dar essa vaca. Essa vaca, você faz dinheiro com ela da forma que você quiser, que é a única forma que eu tenho para te ajudar. E aí você, muito, muito feliz, você agradece o seu familiar, pega a vaca, com certeza que você está precisando de dinheiro, e a pergunta que eu te faço nesse momento do treinamento, como você vai fazer dinheiro com essa vaca? O que você pode fazer para essa vaca te trazer recurso financeiro? E aí, digita aí no chat para mim as opções, quais são, né, as opções que você tem para fazer dinheiro com essa vaca. Digita aí, pode ir digitando. Opa, que legal, já está aparecendo aqui para mim. Um está falando que vai colocar queijo, vai vender queijo, vender leite. O outro está falando que vai matar a vaca e vender a carne. Venda de leite, venda de queijo, vender a vaca. Opa, vender a vaca é uma opção, que legal. Vender leite, só leite. A galera gosta de vender leite. Desculpa, eu não sei nem se é uma vaca leiteira, mas tudo bem. Vender leite. Vender a vaca, vender o couro, vendo o couro. Ó, teve um que colocou vender o couro. Legal. Cada um tem uma forma. E aí, deixa eu te falar, quando a gente parte do princípio que podemos vender a vaca, ou vender o leite, ou vender o couro, ou vender, enfim, alguma coisa relacionada à vaca, você está no caminho certo. Seria o primeiro nível de consciência de fazer dinheiro com uma vaca. Esse é exatamente o primeiro nível de consciência. Agora eu quero te convidar a olhar para um nível de consciência um pouco mais acima desse que é vender a vaca. Eu quero te convidar eu quero te falar que tem pessoas que não precisam vender uma vaca. Sabe o que eles fariam? Eles bateriam uma foto e venderiam a foto da vaca. Consegue imaginar? E quando você vende a foto da vaca, você não ficou sem a vaca. Você pode fazer hoje, na tecnologia atual, fazer o chamado NFT de uma vaca. É isso mesmo, fazer um quadro, uma pintura dessa vaca. Sabe o que é melhor? Tem pessoas que nem têm vaca. Sabe o que elas fazem? Elas fazem uma história da vaca mimosa e vendem a história da vaca mimosa, mesmo sem ter uma vaca. Consegue entender o quanto de nível de consciência, além do simplesmente vender a carne ou vender o leite, existe a partir de uma vaca? Então, aí vamos lá. O LR de 2004... eu exatamente olhei para a vaca e falei, cara, eu não entendo de vaca, o que eu quero com vaca? O LR de 2018 me ofereceram uma vaca, eu olhei para a vaca e falei, opa, pera lá, eu não entendo de vaca, mas existe mercado para me trabalhar com uma fotografia? Existe mercado para me trabalhar com como já falei, com uma pintura ou com uma história? O que eu posso fazer além do comum, do que as pessoas, do que no primeiro momento nós conseguimos olhar pelo nível de consciência 1? O que pode vir se a gente pensar um pouquinho mais no nível de consciência 2 ou até o nível de consciência 3? Essa é a provocação que eu quero fazer para vocês, líderes, hoje. Como que você está olhando para o nosso negócio? E aqui já não mais vaca, eu quero te mostrar os olhos.
Como que você está olhando para os óleos essenciais? Qual que é a sua percepção de valor ou de negócio que você tem nas suas mãos? É o conhecimento que ajuda a interpretar as situações de modo correto a obter o que se deseja. Consegue imaginar, consegue mensurar a diferença de nível de consciência? E aí, líder, esse aqui é um programa de liderança, eu estou falando com você, líder. Pessoas comuns vão olhar para esses olhinhos e entender somente a parte dos olhinhos. E aí eu vou ser bem pejorativo no que eu vou falar. Quem entender só os olhos, os olhinhos, no caso, não entendeu a grandeza do negócio. Esse negócio vai muito além de simples frasquinhos de óleos, tá bom? Vamos lá. Seguindo, quando aparece o doTERRA em 2018, de novo, lembra que todo o treinamento eu estou fazendo comparando lá o 2004 e o 2018. Quando surge o doTERRA em 2018, eu não fiz como o 2004. O 2004 eu olhei para a tecnologia e falei, mas eu não tenho experiência, eu não sei, ninguém nunca me falou nada sobre tecnologia. Não, quando chegou em 2018 eu não tenho experiência, eu não sei. Mas eu não olhei para trás, eu não olhei pela experiência que eu tenho, eu olhei para frente. O que vai acontecer? O que eu tenho para frente? Se em 2004 eu tivesse essa visão de olhar para o futuro, certamente eu teria aproveitado aquela oportunidade que eu perdi. 2004 eu olhei para o meu passado, olhei para a minha história, e a minha história era limitada para aproveitar aquela oportunidade. 2018, eu também tinha uma história limitada, só que 2018 eu já não fiz errado, eu não olhei para a minha história limitada. 2018 eu olhei para frente, falei, pera lá, o que está acontecendo para frente? O que está acontecendo para o mundo? E aqui eu vou abrir um parênteses para vocês. A gente sabe que 90% da sala aqui, que está aqui na sala, provavelmente é o público feminino. Em nível global, a doTERRA tem essa média de quase 90%, ou até mais que 90%, é o público feminino que se desenvolve o negócio do doTERRA. Tem uma brincadeira que eu já fiz em alguns eventos, eu falo que esse negócio de direitos iguais, eu torço para ficar em direitos iguais, porque eu entendo que os homens já perdeu faz tempo, faz horas que nós já perdemos para as mulheres. Nos últimos 10 anos, as mulheres vêm investindo mais em educação, vêm investindo mais em desenvolvimento. As faculdades, 70% da sala é o público feminino. Você vai em curso de desenvolvimento pessoal, 70%, 80% do grupo é um público feminino. Então, as mulheres investem mais. Consequentemente falando, as mulheres estão melhores profissionalmente falando. O ponto é, quando eu olhei para a doTERRA, eu falo que uma das primeiras crenças que tentaram colocar em mim, as pessoas tentaram me falar, é o seguinte, cara, como você vai fazer doTERRA sendo que é um negócio de mulher? Eu falei, como assim negócio de mulher? É um negócio de mundo. E as mulheres estão dominando o mundo. Pronto, eu quero estar nesse negócio. Entende? Não é sobre eu. Eu não preciso, LR, me identificar com o negócio, saber do negócio. Eu preciso entender para onde o mundo está indo. E o mundo está indo cada vez mais validando a importância do público feminino. Não é nem sobre importância ou comparativo. É sobre o mundo está cada vez mais priorizando quem gera melhores resultados. E as mulheres vêm gerando melhores resultados e está tendo essa vantagem em nível global. É o primeiro fator. 2, produtos naturais. Não sou o cara do vida saudável, mas pera lá, o mundo está apontando para a vida saudável. Você vai no shopping hoje, 3, 4, 5 lojas de produtos naturais. Não sou o cara da vida saudável, mas o mundo está apontando para esse lado. Entende? Não foi a minha experiência, não foi aquilo que eu já sabia fazer que me fez tomar decisões de doTERRA. Foi aquilo que doTERRA já é, ou já era, como história naqueles primeiros 10 anos, me fez tomar a decisão para o futuro. Eu falo que, assim, uma das partes que eu gosto na apresentação de negócio é falar para as pessoas assim, não é se doTERRA vai dar certo, é quem vai dar certo para a doTERRA aqui no Brasil. E isso chama-se modelagem. O que é modelagem? Você olhar pelo que já deu certo hoje, qualquer um que está, se você se iniciou, se você fez seu cadastro hoje em doTERRA, hoje a doTERRA já tem 15 anos de mundo. Cara, em 15 anos, essa empresa já está em mais de 60 países, já fatura mais de 2,5 bilhões de dólares por ano, tem mais de 13 milhões de consultor bem-estar, mais de 200 produtos em nível global. Essa companhia ela já tem 70% de retenção em nível global. Enfim, ela tem números que ela fala, de novo, repetindo, não é se ela vai dar certo, é quem vai dar certo para ela. Aí uma das matérias que eu gosto em programação neurolinguística, PNL, chama-se modelagem. Então, o que nós temos que fazer? Simplesmente modelar. O que é modelar? Aprender coisas novas e trazer para a prática. E aqui tem uma frase também do Outliner que fala, formulamos ideias novas por analogia, por comparação, transportando aquilo que sabemos para o que não sabemos. Entende? Nós vamos só... Eu falo que desde o início, o nosso princípio foi não olhar como 2004, olhamos como 2018. Espera lá, não é sobre o que eu sei, eu não sei. Mas eu posso aprender. Tem alguém gerando resultado? Sim, tem alguém gerando resultado. Em 2018, essa companhia já tinha 10 anos de história. Falei, opa, pera lá. Então agora ela vai fazer mais 10 e eu quero participar desses próximos 10. E agora eu estou fazendo 5 anos de doTERRA, tá bom?
Vamos lá. E aí, uma das coisas que está lá no livro, que eu também acho válido trazer aqui para nós, batermos esse papo agora à noite, Lei das 10.000 horas. Essa lei das 10.000 horas, ela fala o seguinte: qualquer negócio, qualquer profissão, qualquer atividade que você desempenhar por 10.000 horas, você será reconhecido em nível global. Você será um dos melhores do mundo naquilo que você faz. E agora vamos fazer um exercício aqui. Olha só, se você fazer 10.000 horas, se você fazer 1 hora por dia, você vai levar 27 anos para ficar bom em qualquer coisa. É isso mesmo. Se você fazer 10.000 horas, você será o melhor do mundo em qualquer atividade. Se você fazer 1 hora por dia, em 10.000 dias repetidos, que isso vai levar aí aproximadamente 27 anos, você será uma pessoa extraordinária nesse seu resultado. Agora, pensa o seguinte, ao invés de você fazer 1 hora por dia, se você fazer 2 horas por dia, isso aqui cai para 13 anos. Consegue entender? E se você, ao invés de fazer 2 horas por dia, você fazer 4 horas por dia, isso cai para 6 anos. E vamos colocar aqui, se você 10.000 horas dividido por 8, dividido por 365. Se você fazer isso aqui por 8 horas por dia, você fica o melhor desse negócio em 3 anos e meio. Menos de 4 anos você alcança a tal das 10.000 horas. Aí vamos lá, vou te colocar o primeiro desafio. As pessoas começam em qualquer atividade, mesmo que ela não entende, ou ela não conhece, ou ela não sabe, já querendo gerar resultado rápido antes do processo inicial, antes do processo de aprendizagem. E aí um dos grandes acertos, já falei em outros momentos de doTERRA na minha vida, foi lá em 2018 olhar para a doTERRA, entender que aquilo é uma atividade nova e falar para mim mesmo, eu vou me permitir fazer esse negócio pelo menos 4 anos. Em 4 anos eu vou aprender. Só que não é 4 anos fazendo 1 hora por dia, é 4 anos entregando o tempo que eu tenho à minha disposição para fazer acontecer. Logo no primeiro ano, já falei que tive resultados expressivos, que eu fiquei maravilhado com o que aconteceu, mas mesmo assim eu continuei no processo de aprendizagem. Hoje eu tenho 5 anos de doTERRA, hoje eu consigo olhar para trás e falar, olha, deu certo, estou bem feliz com o que já aconteceu, mas eu me permiti, no primeiro momento, sem ter resultado algum, as primeiras horas de dedicação. Agora, deixa eu te falar, sabe o que acontece nessa jornada de 10.000 horas? Você já começa a experimentar alguns resultados. Logo com 500 horas, 1.000 horas, 1.500, 2.000, 3.000 horas, você já tem resultados incríveis. E aqui tem um desafio comportamental. E aí eu vou chamar a atenção já para os líderes que estão aqui na sala, principalmente os golds e acima. Vou chamar a atenção para os golds e acima, que é uma mensagem para você. Certamente você que é gold de acima, já tem aí 6 meses, 1 ano de caminhada, você já deve ter ali suas 500 ou talvez suas 1.000 horas de negócio. E o que algumas pessoas travam aí, nesse ponto? Lá no início, você consegue ter uma dedicação integral e até genuína. E depois chega um momento que as pessoas travam de forma que você fala, cara, mas por que não está indo mais? Não estou falando que é o caso de todos, por favor, mas alguns caem na armadilha do resultado baixo, da embriaguez do sucesso pouco. E a embriaguez do sucesso pouco tem a ver com você experimentar algum resultado e aquele resultado pouco que você experimentou, que ainda não serviu para mudar de vida, já melhorou a sua vida, mas você ainda não mudou de vida, ele interfere diretamente no seu ego. E eu vejo muitos líderes que não conseguem esse patamar de liderança dele aumentar porque ele fica ali travado no ego. E aí o ego, gente, entenda de todas as formas. Exemplo, eu tenho ego, exemplo não, eu tenho ego, é claro, todos nós temos ego, entendo que todos nós temos ego. O grande situação, o grande lance é como nós estamos lidando com o nosso ego. Como nós estamos lidando com essa situação de um líder downline ser melhor do que você, ou um líder upline ser melhor do que você, ou um líder crossline ser melhor do que você, ou uma pessoa que não quer entrar no seu negócio ser melhor do que você. Como que estamos lidando com isso? Esse ponto pode ser determinante. E aí, para quem está saindo do zero, ver outras pessoas melhores, não tem problema. O problema é quando você cresce um pouquinho e você começa a ver outras pessoas melhores. Como que fica a sua cabeça? Como você está sabendo lidar com isso? Como você consegue liderar você mesmo em situações como essa? E aí eu falo que liderança, assim como dinheiro financeiro, nós falamos que existe um termostato. Você tem um termostato de liderança. Se o seu termostato de liderança ele não crescer com o seu nível de consciência e aumentando, você vai chegar num platô. Você chega num momento que você não consegue crescer mais. Mesmo trabalhando mais, aprendendo mais, se desenvolvendo mais, o seu ego não te permite ir mais. Então faça aí uma reflexão, você líder, principalmente golds acima, se talvez
você já se embriagou num sucesso pouco, num sucesso ainda baixo. E aí, de novo, esse negócio não é um negócio só para você melhorar de vida, para você mudar de vida. E mudar de vida, se você parar no meio do caminho, você ainda não teve uma transformação de vida. É lá no topo e por um tempo necessário para sim você conseguir fazer a sua mudança de vida, tá bom? Outra frase que eu gosto desse livro está ali, ó, o trabalho árduo só representa uma sentença de prisão quando não é significativo. Trazendo para o popular, talvez algumas pessoas estão buscando transição de carreira, ou alguns estão construindo uma carreira nova, e muitas das vezes você escuta algum líder falando, cara, eu trabalhei muito, eu entreguei muito, os primeiros 2 anos meu foi intenso, aí a pessoa faz um pensamento assim, não, mas eu não tenho coragem de fazer isso não, a minha vida, eu tenho filhos, eu tenho esposa, tenho esposo, tenho mãe, tenho pai, enfim, a pessoa ela cria uma situação, ela cria uma resposta para falar assim, não vale a pena fazer igual essa determinada pessoa, esse determinado líder está falando que é interessante fazer. Deixa eu te falar, baseado em outras experiências da minha vida, eu também concordo com você que não valia a pena. Para mim, não estava valendo a pena em outras experiências entregar muito, onde eu iria colher o que não estava gerando significado para mim. A partir do momento que eu encontro uma ferramenta que para mim faz significado, faz sentido, eu não posso aqui ser negligente de falar assim, entreguei tudo e com muito prazer. À noite, final de semana, feriado, datas festivas, e com muito prazer. E não é só porque gosto de trabalhar ou porque eu precisava economicamente ou financeiramente falando, mas é porque o meu negócio, para mim, ele tem significado. A partir do momento que você conseguir entender o significado do seu negócio, para você, eu tenho certeza que vai valer a pena entregar mais. Mas para frente eu vou falar um pouquinho mais disso, tá bom? E vamos lá, como você construir esse negócio? Como você fazer? Como lá no primeiro momento, aconteceu isso em 2018, nós decidimos a construir o negócio, mas eu não sabia exatamente, ou melhor, eu sabia exatamente que eu precisaria de um tempo para construir. Aqui eu quero já deixar, até não está no slide, mas veio um pensamento importante aqui, de falar o seguinte, a gente, sempre quando eu tenho uma oportunidade de fazer uma mentoria, conversar com alguém, nos bate-papo com os líderes, a grande pergunta é, qual a estratégia que você usou? Como foi que você fez lá no início? O que eu posso fazer para dar certo? Deixa eu te falar. Eu conheço N estratégias, N caminhos, N formas de fazer a mesma coisa. Eu tive um caminho, e esse aqui eu vou te compartilhar em um único slide, qual foi a minha trajetória, qual foi o meu caminho, como que eu construí o meu negócio a partir do momento que eu decidi fazer esse negócio. Vou te falar o meu. Existem outros? Claro que existem outros. Existem vários. O ponto é, não é qual o caminho você vai escolher, é a velocidade que você vai tomar esse caminho. Velocidade e constância. Por quê? Se você for veloz no caminho que você tomou, você rapidamente pode entender que aquilo ali não é o caminho correto. E aí você consegue mudar o trajeto, mudar o caminho. Você mantém a constância no objetivo final, mas muda o veículo. Agora, se você for lento, você vai demorar a entender que aquilo ali não funciona o que você está fazendo. E quando você demora a entender que não funciona o que você está fazendo, passa muito tempo e você vai ficar desgastado, vai ficar cansado. Então, o ponto é, tenha velocidade. Se você estiver colhendo rápido, o resultado te gera motivações, tá bom? Tem uma frase do filósofo Mike Tyson, todos nós temos uma estratégia até tomar o primeiro soco na cara. Depois que você tomou o primeiro soco na cara, você vai entender que, opa, pera lá, não é sobre a estratégia. Não é isso. É a perseverança dentro do seu objetivo final. Beleza? Então vamos lá. Em 2018, decidi, vou fazer. Moisés, como que eu posso ver uma apresentação, alguém fazer alguma coisa? Moisés me indica lá em Campinas para olhar a apresentação da Marisete, Matt Hall, Alcir, estavam lá. Fui lá, entendi, falei, cara, dá para fazer isso aqui. Atrelei a outros conhecimentos, falei, eu vou para dentro e vou trabalhar. Minha metodologia, meu caminho único, minha construção foi em cima disso aqui. Nada, qualquer coisa que eu te falo, além disso aqui, é só para te aumentar o nível de consciência para você entender isso aqui. Esse é o ponto determinante da minha construção de negócio. Primeiro, esse é um negócio de convidar pessoas. Isso aqui não é um negócio de produtos, isso aqui é um negócio de pessoas. Produto não movimenta pessoas, pessoas movimentam produtos. Então eu tenho que aprender a convidar pessoas. Não é aquele negócio assim, mas o dia que eu for diamante eu vou aprender. Não, querido, você nunca vai ser diamante se você não tiver uma ferramenta sua de convidar pessoas. Eu, LR, qual que é o meu convite? Individual, personalizado, para poucas pessoas, direcionado. Tem pessoas que fazem um trabalho de convidar pessoas pela internet e funciona muito bem. Eu, LR, não uso essa ferramenta porque eu não tenho esse domínio. Mas se você tem, faça. Agora, o que eu não gosto, o que eu não acho legal, é a pessoa que justifica querer fazer pela internet para ser um preguiçoso.
Não, quem faz pela internet trabalha muito, por isso que gera resultado. Quem faz pela internet de forma preguiçosa não gera resultado. Quem faz presencial de forma preguiçosa não gera resultado. Presencial só vai gerar resultado se também for intenso. Não importa se é internet, se é presencial, não importa como você vai convidar. Mas se você for intenso e veloz na sua ferramenta de convidar pessoas, você vai gerar resultados, tá bom? Essa é a primeira. 2, apresentação. Isso aqui você tem que fazer. Ah, mas é que eu levo para a pessoa apresentar. Ah, meu grupo faz apresentação toda semana, online, presencial, eu levo as pessoas. Não, não. Você tem que saber fazer a apresentação. Você tem que saber o que é essa apresentação, o que é o seu negócio. É você que tem que transmitir a mensagem. Uma apresentação não precisa... Eu falo assim, o convidado, o prospecto, ele não sabe nada. O pouco que você sabe já é mais do que ele. A sua apresentação ela tem que ser, no mínimo, apresentação para instigá-lo a ver a apresentação completa. No mínimo dessa forma. Vê se faz sentido. Só é importante aqui abrir um parênteses, que esses tópicos aqui, convidar, apresentar, acompanhar, eu já fiz tanto treinamento a respeito disso, e eu tenho gravado no YouTube um treinamento de 1 hora falando só sobre convidar. Tem um treinamento de 1 hora falando só sobre apresentar. Tem um treinamento de 1 hora falando só sobre acompanhar. Aí, para mim não gastar o tempo de hoje, que eu não queria ficar só dentro desse assunto para não ser repetitivo, eu pensei o seguinte, eu vou transcorrer o meu assunto aqui normal, e esses 3 treinamentos aqui, eu vou colocar o link deles lá no grupo do Lidere para vocês assistirem. Cara, tira essas 3 horas da sua vida e aprenda a convidar, apresentar e fazer acompanhamento. Faça isso. Isso é uma coisa que eu vou falar lá nesses vídeos. É possível te ensinar, a gente te ensina. Tem lá, estou te dando a dica dos links do YouTube para você escutar. 3 horas da sua vida que você escutar isso aqui, se dedicar isso aqui, aprender isso aqui, pronto, isso aqui vai tirar resultado. Agora, você pode buscar também livros. Tem alguns livros, você tem aí o GoPro, do Eric Rowe, traz esse conteúdo. Você tem Negócio do Século XXI, do Robert Kiyosaki. Você tem outros vídeos de outros líderes. Até sugiro aí que os outros Diamond, Blue Diamonds, que tiverem seus links, compartilhem seus links. Não tem uma pessoa que tenha a fórmula correta. Você tem que aprender essas 3 matérias. Pensa comigo se fosse uma faculdade. São 22 horas. 5 anos para você se formar na sua faculdade de Direito, 6 anos formar na Medicina, 5 ou 6, não sei, para você formar em Engenharia, qualquer outra faculdade que você queira formar. Na faculdade, a cada semestre, você tem 4 ou 5 matérias para você estudar. Eu estou falando que nesse negócio aqui, de 2 a 5 anos, você tem 3 matérias. De 2 a 5 anos, você tem que aprender essas 3 matérias. Você tem que se tornar especialista em convidar, apresentar e acompanhar. Vamos voltar um slide aqui. Quanto que você já fez nas suas 10 mil horas para você se tornar um profissional nesse negócio? Sobre convidar, apresentar e acompanhar. Se você mandou WhatsApp para uma meia dúzia de amigos, achando que eles vão entrar no seu negócio, ou vão fazer um negócio, você vai ter a sorte de acertar a pessoa perfeita, e essa pessoa vai arrebentar no negócio, cara, desculpa, você está fazendo esse negócio contando com a sorte, como se fosse um jogo de loteria. É possível ganhar em um jogo de loteria? É possível, só que a probabilidade é muito alta. Mega Sena, por exemplo, você precisa fazer 50 milhões de apostas para ter um ganhador. Então, eu não sei qual a probabilidade aqui, mas se você quer contar com a sorte, ela fica um pouco distante de você gerar resultado. Quando você conta com o profissionalismo, fazer da forma correta, você não precisa de sorte, não. Você terá competência de construir o seu resultado, tá bom? Então, vamos lá. Convidar, apresentar e acompanhar. Não importa, não sei quantas horas você já fez. Antes das 10 mil horas, bem antes das 10 mil horas, você já será um diamante. Bem antes das 10 mil horas, você já será um Blue Diamond. E bem antes das 10 mil horas, você já será um Presidencial Diamond. Bem antes das 10 mil horas, você já será um Presidencial Diamond. Ok? O ponto é, isso aqui a gente ensina. Agora, eu falo que não é só as capacidades que vai te formar um Diamante, Blue Diamond ou Presidencial Diamond. Vai te formar são os compromissos. E aí os compromissos não tem como ensinar. Compromisso é uma questão pessoal. Por exemplo, vocês, mais de 1.000 pessoas que estão aqui na sala, vocês são pessoas de compromisso. Hoje é uma segunda-feira à noite, você não é obrigado, ninguém te mandou estar aqui, você não está aqui por uma obrigação, penso eu que não. Você está aqui porque você decidiu estar aqui. E isso aqui tem a ver com as suas 10 mil horas. De novo, se você fazer 1 hora por dia, você lembra que vai dar 27 anos, né? Se você fazer 1 hora por semana, vai dar 100 e tantos anos. Então, só essa 1 hora aqui não vai fazer a diferença. Mas a repetição do que você está fazendo hoje, que é participar dos eventos, vai acrescentar nas suas 10 mil horas, tá? Eventos. É inegociável o evento. Qual evento? Tem uma frase que eu gosto que fala o seguinte: o evento mais importante é o próximo. Hoje, nós temos essa conferência aqui, segunda-feira, treinamento. Certamente, no decorrer da semana, você terá algum outro evento, seja de apresentação de negócio, presencial, seja online. Na próxima segunda-feira, já foi anunciado aqui, terá a Ana Zanata, que é um outro evento. Teremos 8 eventos sequenciais,
segundas-feiras. Mas entre esses 8 eventos, quais outros eventos você está participando? Porque esses eventos sequenciais de 8 de segunda-feira tem a ver com acompanhamento, tem a ver com desenvolvimento do negócio, para você acompanhar as pessoas para elas se desenvolverem. Agora, e os eventos de apresentação? E os eventos de convidar? Quantos eventos você está participando? E detalhe, quantos eventos você está promovendo? É isso mesmo, você está promovendo seus eventos. Lá no início, vou voltar a foto. Aqui, ó. Essa foto aqui, falei, o Gerosi, se não me engano, era diretor, eu estava ali nessa posição de diretor ou executivo no máximo, e ali nós já estávamos promovendo nossos primeiros eventos. Esses foram os nossos primeiros eventos. Não o da foto maior, tá? A foto menor. Se não me engano, ali nessa foto ali, se você olhar ali, eu estava de gravata vermelha. Foi muito no início do Terra que eu ainda estava usando terno e gravata, que era o meu padrão social de trabalhar, era através de usar terno e gravata. Então, por isso que eu tenho certeza que era muito no início. Então, provavelmente nessa foto ali, nós não éramos nem Premiere ainda, se estivéssemos dentro do primeiro mês de Doterra. A partir do segundo mês, nós estávamos qualificados ao patamar de Premiere. E já promovendo eventos, ok? Vamos lá, eventos. 2, tempo. Qual o tempo que você se dedica a trabalhar ou a construir esse negócio? Você está construindo esse negócio de forma parcial ou de forma integral? Não tem problema. Agora, o ponto é, seja integral ou parcial, no tempo que você está desenvolvendo essas atividades, convidar, apresentar e acompanhar? Ou no tempo que você desenvolve do Terra, você está fazendo o que chamamos de gerenciamento de equipes? Ou você está gerenciando o crossline, a equipe dos outros? Ou você está... Enfim, eu não sei, se dentro do seu tempo, não importa se é 2 horas, 5 horas ou 10 horas por dia, o que você tem que fazer dentro desse horário? Convidar, apresentar e fazer acompanhamento. E, de novo, vou me recorrer às 10.000 horas. O dia que você chegar a 1.000 horas, 2.000 horas, você já terá um resultado expressivo dentro desse negócio. A pergunta é, você vai levar quanto tempo para fazer as 10.000 horas? Lembro que lá no nosso início de Doterra, nós alcançamos ali o patamar de presidencial Daimon em 1 ano de negócio. Estados Unidos é normal levar 6, 7 anos para chegar ao nível de presidencial Daimon. E alguém me perguntou assim, cara, mas o que tu fez diferente para conseguir em 1 ano que fazem 6 ou 7 anos? Estou falando presidencial Daimon consolidado, tá? A diferença foi o seguinte, o que eles fariam em 6 ou 7 anos, eu engoli uma cápsula e tomei em 1 ano. Eu peguei tudo aquelas horas que iria acontecer em 6 ou 7 anos e tomei em 1 ano. Não é que eu trabalhei menos, trabalhei exatamente a mesma coisa que uma pessoa comum trabalharia 6 ou 7 anos, mas eu resolvi fazer aquilo dentro de 1 ano. E aí daqui a pouquinho eu vou te explicar o porquê que eu fiz isso. Entendeu? Então, está atrelado ao tempo. E aqui, gente, momento algum, eu falei ou eu vou falar sobre a sua qualidade profissional. O que eu mais amo nesse modelo de negócio é que ele não tem pré-requisito. Aqui não importa se você já tem experiência ou não tem experiência, se você é grande, se você é pequeno, se você é feio, se é bonito, se é gordo, se é magro, se a cor de pele, raça, gênero, religião, não importa exatamente nada. Aqui é um modelo de negócio democrático, desculpa, não é democrático, meritocrático. É um modelo de negócio meritocrático. Por meritocracia, você gera os seus resultados. E ponto. Quanto tempo você está gastando, convidando, apresentando e fazendo acompanhamento? Pronto, isso aí é proporcional ao seu resultado. Terceiro e último ponto dos compromissos, motivo, causa. Por que você está fazendo o que você faz? Por que estar numa conferência aqui às 10 horas da noite? Por que você está se permitindo esse tempo de desenvolvimento? Detalhe, o que um diamante realmente pode mudar na sua vida? Porque corre o risco de, assim como eu vi algumas pessoas desistirem no meio da jornada, corre o risco de você também desistir no meio da jornada. Aí o ponto é, por que você não vai desistir? O que realmente te faz ficar aqui e fazer o que tem que ser feito pelo tempo necessário? E aí eu gosto de usar essa frase para falar o seguinte, mover pelas suas ambições, não pelas suas experiências. De novo, insistindo, não é o seu passado, a sua história que pode determinar o que vai acontecer daqui para frente. Ou melhor, seu passado, a sua história, ela pode ter sido sim uma preparação, mas ela não pode ser uma limitação. E eu sei que estou falando em um grupo de líderes, pessoas que estão buscando um nível de liderança, e eu falo que diamante é aquele que está preparado para ouvir algumas verdades. E vou ser muito maduro, ou muito... Talvez eu vou ser maldoso com alguns, mas me permitem a minha sinceridade, o meu ponto de vista. Eu não sou dono da razão, então, por favor, não se baseie no que eu vou falar para você administrar a sua vida, mas é uma opinião pessoal. E na minha opinião pessoal, não existe um diamante com lamúria, chorando, com...
apegado às dores do passado e apegado aos emaranhados da vida presente. Entende? Você está com problema do passado? Tá, eu também tive. Você tem problema agora no presente? Tá, eu também tenho. Isso é normal, isso se chama vida. Se chama vida. Agora, você não vai construir o seu negócio de diamante olhando para esses problemas do passado ou para esses problemas atuais que você está vivendo. O seu negócio de diamante só vai construir se você conseguir olhar para a sua ambição de futuro. O que você está buscando? O que realmente significa esse diamante para você? Porque para muitos aqui são mais de 1000 pessoas. Ou melhor, vou pedir para vocês, se uma, duas palavras ou uma frase, você digita aí para nós, escreve para nós o que significa o diamante para você. Porque, e aí não tem certo e errado, tem significados diferentes. Tem significados diferentes. E agora é o momento que eu vou ser um pouco arrogante no que eu vou te contar. Eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho pessoas, pai, mãe, eu tenho meu irmão, eu falei aqui dele, eu tenho pessoas assim que eu amo e amo muito toda a minha vida. Eu tenho uma neta, vocês conhecem a minha neta, a Tereza. Então, eu amo demais, de paixão, toda a minha família, todos os meus amigos, eu tenho muita gente que eu amo. Mas quando eu comecei, desculpa, quando eu comecei esse negócio em 2018, esse é o momento de prepotência, eu estava tão cansado na vida, tão cansado de muitas coisas que eu fiz e tinha dado errado, estava tão decepcionado com a vida, eu acho que essa é a palavra correta, estava tão decepcionado, mas ainda com uma esperança de vida, de futuro, que eu falo para vocês que eu não fiz pelas pessoas que eu amo, pela família, pelos amigos, não, eu fiz por mim. Eu estava precisando de uma oportunidade, eu estava precisando me moralizar e mostrar para mim assim, cara, você também merece, você também pode. Eu estava fazendo por mim. E vou falar para vocês, no decorrer da jornada, poucas pessoas entenderam o meu nível de dedicação, o meu nível de entrega, o meu nível de profundidade. Eu, por várias vezes, eu cheguei a falar, falei assim, só entende eu mesmo. Eu sei o que eu realmente estou buscando. Eu sei o que eu vivi na última década e sei o quanto eu passei na última década que eu não quero passar de novo. Como eu falei para vocês, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Gabriel, de 21 anos hoje, eu tenho a Heloísa, de 5, e tenho o Pedro, de 2. Eu falo assim, o Gabriel, de 21, e a Heloísa, de 5, são 2 gerações já completamente diferentes. O Gabriel, eu falo que eu não consigo brincar com o Gabriel, fazer assim, ó, bu, bu. Não, cara, o Gabriel fala, cara, meu pai é babaca, o pai é louco, o que ele tá fazendo bu? Não, entende que essa brincadeira não cola com o Gabriel? Agora que a Heloísa cola, que a Heloísa eu posso lá fazer bu. A Heloísa com 5 talvez já não tá nem colando mais. Agora com o Pedro de 2, de certeza que cola. Eu faço assim, o Pedro dá a gargalhada. O que muda? É muito fácil ser herói de criança pequena. Pedro tem 2 anos, eu sou herói dele. Agora, ser herói do Gabriel de 21, o desafio é maior. E ali, quando eu chego em 2018, eu particularmente me exponho aqui para vocês que eu entendi que eu não estava sendo herói nem de Gabriel nem de ninguém. Eu não estava sendo herói nem meu, nem de mim mesmo. Para mim não estava valendo a pena daquela forma que eu estava vivendo. Aí, de novo, quando não tem significado, fica cansativo. Quando eu entendi que para mim faria sentido, teria significado, cara, eu entreguei tudo. Esse diamante significou uma transformação de vida, uma mudança de vida. Uma frase que eu já falei anterior, não é sobre melhorar de vida. Se fosse só para melhorar de vida, não tinha feito a metade do que eu fiz. Agora, quando eu entendi que isso aqui é para mudar de vida, esse diamante começou a fazer tanto sentido na minha alma, na minha vida, na minha essência, que eu fiz exatamente tudo que era necessário, até um pouco a mais, tá bom? E aí a dica é, mova-se pelas suas ambições, não pelas suas experiências. As suas experiências provavelmente foram dolorosas, provavelmente você passou momentos de decepção, provavelmente você foi traído ou traída em algum momento por alguém, seja um amigo, um cônjuge, enfim, provavelmente você tem dores. E aí as dores não significa que isso aí é só para te machucar, para ficar lembrando dessa dor para a vida toda. Essas dores, elas foram para te preparar para você ter uma jornada daqui para frente. Então, trace ou tenha ambições para você se basear nas suas ambições. Todos os dias que você acordar, que você for construir esse negócio, se você olhar para as dores do passado ou para as dores presentes que talvez você está passando, cara, não é aí o caminho. Não é por aí que você vai ser diamante. Mas, ele não é fácil olhar para o futuro, sendo que está doendo tanto. Vou voltar uma imagem lá atrás. A vaca. É nível de consciência, é só isso. Se você conseguir entender essa conferência de hoje sobre nível de consciência, é para onde você está olhando para o mesmo lugar que todo mundo olha. Todo mundo olha para a dor, todo mundo olha para o passado, todo mundo olha para o agora. Não, para de olhar para ali. Não é ali o caminho. O caminho é você olhar para o futuro, para a esperança. O que eu posso mais? Eu posso aqui contar uma história da vaca. Eu não preciso nem ter vaca para fazer dinheiro com vaca. As suas dores, vou voltar lá no final. O seu diamante, ele tem que ter isso.
o significado, o nível de consciência maior, olhar lá para frente, olhar o que vai te proporcionar, o que realmente vai mudar a sua vida, ser um diamante. Entende? E não é só a palavra diamante, não é só o cheque diamante, não é só o valor que você vai ganhar, é a sua vida. O que vai mudar na sua vida ser um diamante? Eu gosto de contar uma história, eu falei aqui dos meus filhos, já falei em outros momentos, da Heloísa. A Heloísa, minha filha, eu falo que eu não gosto que ela toma sorvete à noite. 10 horas da noite não é horário da Heloísa tomar sorvete. A Heloísa, eu não gosto que ela toma sorvete à noite. Mas eu sou pai, eu gosto de tomar sorvete à noite. E aí, o que eu faço? 10 horas, 11 horas da noite, horário ali de dormir, eu sento no sofá, pego o sorvete, vou tomar um sorvete. Se a Heloísa... Desculpa, gente, hoje não é dia de tomar sorvete, tô com a garganta ruim. Se a Heloísa vir na minha direção, e eu tiver com o sorvete na mão, sabe o que eu faço para mim não dar sorvete para ela? Eu escondo o sorvete. Por que eu escondo o sorvete? Eu não tento mostrar para ela ou explicar para ela que, Heloísa, é que o papai não quer te dar, é que o papai não pode te dar, porque você é uma criança, não pode tomar sorvete à noite. Ela não é assim que funciona. Se eu deixar ela ver o sorvete, ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai brigar, ela vai chorar, vai fazer de tudo que você pode imaginar para me dar o tal do sorvete para ela. Então, para me evitar toda essa cena, o que eu faço? Eu não deixo ela ver. E aí eu penso, gente, que o Papai do Céu é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. O Deus, a forma que eu creio, peço a sua licença aqui para falar da minha fé, eu entendo que ele só me mostra aquilo que ele quer me dar. Senão ele não me deixaria ver. Só que detalhe, agora é hora de se aprender com a Heloísa, que tem 5 anos. Se eu deixar ela ver, se o Papai do Céu deixou a gente ver, não significa que só porque deixou ver vai dar. Entende? Vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que chorar, vai ter que espernear, vai ter que ir para cima, vai ter que lutar, vai ter que brigar, vai ter que ter dor, vai ter que ter... Porque essa dor não é uma dor de sofrimento, é uma dor de crescimento. Não é para te machucar, é para você crescer, para você evoluir, para você ir mais. Daí a frase que eu falo que me permeia a minha jornada de vida é essa aqui, ó. Todo mundo pode desistir, menos eu. Eu não posso. Eu não tenho esse direito de desistir. Se eu desistir, eu estou desistindo de mim, estou desistindo da minha família, estou desistindo das pessoas que eu amo, eu estou desistindo, vou falar aqui de Doterra, mas eu não estou desistindo desse ou daquele projeto. Eu estou desistindo da minha vida. E eu não estou disposto a desistir. Então, eu não desisto, assim como uma Heloísa, na hora de tomar o sorvete dela, ela não desiste. Esse é a mensagem final que eu posso compartilhar aqui com vocês. E, gente, eu vou encerrar contando uma história rápida aqui. Eu vou tentar contar ela um pouco mais rápida, e usando aqui a imagem do diamante. Usando a imagem do diamante para mim já fazer aqui o meu encerramento, tá bom? Eu estava essa semana com o meu amigo Kelvin Gullers, nós estávamos conversando essa semana, e o Kelvin me fez lembrar de uma história que eu acho que faz muito tempo que a gente não faz treinamentos assim, e eu não tenho contato. Então, para alguns, é uma história que eu já contei, mas para aquele que é uma história nova, é uma história que eu gosto, acho bem legal. A base dela eu encontrei naquele livro, o livro Cabala do Dinheiro, do Milton Bonder, onde ele conta a história de um rapaz que trabalhava em um vilarejo, trabalhava num garimpo de um vilarejo, ou melhor, ele trabalhava tirando barro de um rio, um riacho, de um vilarejo, e vendia barro. E alguém falou para aquele jovem que naquele lugar que ele vende barro, ele tinha, ali no passado, era um garimpo, e ali eles tiravam pedras preciosas, tiravam diamantes daquele garimpo para vender. E aí esse jovem ficou muito entusiasmado, ele ficou muito esperançoso, ele falou, cara, se eu vendo barro lá no lugar que no passado tiravam diamantes, e se eu encontrar um diamante? E se eu encontrar um diamante, eu posso mudar a história da minha vida e mudar a história da minha família. E esse jovem fala a história que ele convidou alguns amigos para junto com ele buscar ali, encontrar algum diamante, e os amigos no primeiro momento, sabe o que fizeram? Zoaram dele, zombaram dele, duvidaram, falaram, cara, esquece, isso aí é folclore, isso é coisa do passado, nunca que você vai conseguir encontrar um diamante no meio desses barros, você tá maluco, continua vendendo seu barro aí, para de sonhar, o sonhador. E esse jovem, mesmo assim, ele não se decepcionou, ele ficou sim frustrado porque não tinha o apoio dos amigos, mas ele manteve a convicção dele e começou a procurar os tal dos diamantes. Passa-se um dia, passa uma semana, passa um mês, e a história diz que passa alguns anos. E um determinado dia, uma bela manhã de sol, acreditem vocês que esse jovem encontra uma pedra de diamante. E quando ele encontra essa pedra de diamante, fala a história que é uma pedra muito grande, uma pedra que teria um valor muito alto, ele ficou muito feliz e ali ele já passou a ter certeza que a vida dele seria transformada a partir de vender aquele diamante e poder mudar a vida da sua família. E assim ele foi para o vilarejo,
para fazer a venda desse diamante, e aí contaram para ele, falou, cara, parabéns, é um diamante lindo, maravilhoso, só que aqui no vilarejo ninguém tem condições de comprar esse diamante, é muito caro, esse diamante vale muito, então aqui você tem uma pedra preciosa, mas, felizmente, não é aqui que você vai mudar de vida, porque você não tem comprador para essa pedra. Ele não desistiu, falou com outras pessoas, e teve uma pessoa que falou para ele assim, falou, olha, por que você não vai para uma cidade maior, para uma cidade grande, e lá provavelmente você encontra um comprador para essa pedra. E assim ele fez. Ele vendeu as suas coisas e, de uma forma assim, arriscou tudo naquele momento e foi para uma cidade maior. E lá nessa cidade maior, tentou também vender a pedra preciosa, e também naquela cidade não tinha ninguém que tinha condições de comprar uma pedra preciosa de tamanho valor. Indicaram para ele teve uma pessoa que indicou e falou assim, olha, por que você não pega um navio, lá era uma cidade de cais, por que você não pega um navio, era um porto, né, uma cidade de porto, por que você não pega um navio e vai para uma grande metrópole e provavelmente você consegue vender esse diamante. Ele falou, olha, eu até pegaria o navio, o problema é que eu não tenho nem recurso financeiro para mim entrar nesse barco e contratar ali umas diárias para chegar lá nessa cidade maior. Mas, mesmo assim, ele não desistiu e ficou com a ideia. Nossa, se eu conseguisse ir para uma cidade maior, uma metrópole, provavelmente eu consigo vender esse diamante lá. Ele teve ousadia. Sabe o que ele fez? Ele foi falar com o capitão de um navio. Ele chamou um capitão, contou a sua história para o capitão, e o capitão se solidarizou, gostou da história dele e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar toda a jornada, todo o percurso, você não terá custo de alimentação, custo de estadia. Lá no final, quando você vender a sua pedra, você me paga toda a estadia e tá tudo certo, vou te apoiar, vou te ajudar. E ele ficou muito feliz, agradeceu o capitão e falou, capitão, pode ficar tranquilo que eu vou te pagar ainda com juros e correções, tudo isso que você está, teoricamente, me emprestando. Muito obrigado pela confiança, vamos embora. O capitão falou, só que, olha, antes de chegar na cidade maior, nós vamos passar por algumas cidades, então a viagem ela é um pouco longa. Então tenha paciência, mas chegar lá no final, você será recompensado, você conseguirá a sua vitória, o seu sucesso, beleza? Beleza, vamos embora. Começaram a viagem. E aí conta a história que todos os dias esse rapaz ia lá em cima do navio, todos os dias ele sentava numa mesa, colocava a pedra preciosa dele em cima da mesa e ficava admirando a sua pedra, todos os dias. Ele, né, uma determinada tarde, quando ele estava ali admirando aquela pedra preciosa em cima da mesa, ele conta a história que ele dormiu, ele cochilou. Sabe quando a pessoa cochila assim, olhando, admirando o balanço do mar? Ele dormiu e essa pedra ficou em cima da mesa. Passou um serviçal do navio, limpando as mesas, chacoalhando as toalhas, e quando chegou na mesa dele, acreditem vocês, esse serviçal pegou a toalha e balançou. E no que o serviçal balançou a toalha, essa pedra, ela saiu do navio e voou para a água. Caiu na água. O jovem acordou. Quando ele acordou, ele não viu mais a pedra dele, ele viu a pessoa limpando, ele entendeu que essa pedra tinha caído na água. Eu posso até imaginar a sua cara de decepção nesse momento. A cara ia ter a vida transformada e a pedra preciosa caiu na água. Acabou o sonho dele ali naquele momento. Ele entrou em desespero, ele entrou em pânico. A história fala que ele tinha medo, só medo. Por quê? Porque além dele perder a oportunidade da vida dele, a oportunidade das economias dele, ele também poderia até morrer, porque o próprio capitão, agora que ele está devendo o capitão, poderia matá-lo. Sabe o que ele fez? Ele ficou com medo, mas ele pensou, raciocinou que não era o momento dele contar para o capitão. Ele imaginou assim, olha, quando chegar lá no final da viagem, no último lugar, eu conto para ele o que aconteceu, que provavelmente ele só me bate, me solta e me deixa viver por lá. Porque se eu contar aqui, corre o risco dele me jogar na água e eu morrer aqui. E ele ficou com medo, temendo pela sua vida, ele não contou para o capitão naquele momento. E a viagem seguiu, faltava ainda algumas cidades para finalizar aquela expedição, e esse jovem, um determinado dia, o capitão chamou ele para conversar. O capitão chamou ele e falou assim, jovem, eu preciso conversar com você, vem aqui. O rapaz foi lá, o capitão ainda não sabia da tragédia de ter perdido a pedra, e o capitão falou para ele, olha, eu quero te propor um negócio, quero te propor uma parceria, quero te propor uma sociedade. Ele falou, como assim, capitão? Ele falou, olha, eu vou me aposentar, essa é a minha última viagem com esse navio. E ao longo dos meus anos trabalhando, eu fiz algumas reservas, juntei valores, e agora, na minha aposentadoria, eu quero abrir um armazém de trigo. Conta a história que na época o trigo tinha muito valor naquela época, naquela região, naquelas cidades. Aí o capitão convidou ele exatamente para isso, abrir um armazém de trigo. E o capitão falou assim, eu sei que você não tem o dinheiro agora, eu vou usar as minhas reservas, vou comprar uma quantidade de trigo,
agora na próxima cidade, porém, como eu sou o capitão do navio, eu não posso comprar com as notas no meu nome. Isso, a empresa que eu presto serviço, eles não me permitem isso. Então, para evitar qualquer constrangimento com a empresa, eu quero fazer essa parceria com você. Eu não tenho nenhuma pessoa da minha confiança, eu não tenho familiares, sou um homem sozinho, passei a vida toda no navio sozinho, mas eu gostei de você e eu quero fazer essa parceria. Se você me permitir, eu compro esses trigo em seu nome e lá, quando chegarmos ao final da expedição, nós vamos abrir o nosso armazém, você vende a sua pedra preciosa e aí você entra com a sua parte na sociedade. Beleza, beleza. O rapaz concordou, ele, para, de novo, não correr o risco de morrer ou de ser agredido ali naquele momento, concordou e falou, claro, capitão, vamos ser sócios. Pegou na mão do capitão e seguiu-se. Parou nessa cidade, o capitão foi lá e comprou uma quantidade enorme de trigos e seguiram a viagem para a última cidade. E agora, já chegando ao final da história, eu te falo o seguinte, na véspera de chegar na cidade final, na grande metrópole, na grande cidade, acreditem vocês, o capitão teve um infarto e morreu. Ele faleceu, simplesmente morreu. E no dia seguinte chegaram, desembarcaram, não tinha mais vindo o capitão e esse jovem estava com um carregamento de trigo em seu nome, como sócio do capitão e o único dono, porque o capitão não tinha herdeiro. Olha que legal, ele conta a história que a quantidade de trigo superava em vezes o valor do diamante. Essa história, talvez se você escutando ela de uma forma racional, você acha valores ou não valores nela. Eu quero te puxar aqui, eu vou te fazer uma pergunta e quero que você raciocina, se coloque na posição desse jovem e você pensa, se você fosse o personagem dessa história, qual momento dela você teria desistido? Qual momento? Você teria chegado ao final? Você teria chegado ao final de ser premiado com a quantidade de trigo para superar os diamantes, ou diamante? Muitas das vezes, gente, alguém desiste, sabe aonde? Lá no início. Quando alguém fala assim, olha, nesse riacho aí que você está trabalhando, tem pedras preciosas. No passado tinha um garimpo aí, achavam diamantes, e fala, não tem nada aqui não, isso é coisa do passado. E ali a pessoa já desiste. Outros desistem, quando eles vão chamar os amigos, o amigo fala, não é assim não, isso aí é coisa que, folclore, não funciona assim, sai fora disso aí. E aí você vai se sentir sozinho, aí você vai e desiste. Outros conseguem passar essas primeiras fases e vão até encontrar o diamante. Quando encontra o diamante, quando encontra uma oportunidade, passa a vida toda buscando uma oportunidade, quando chega uma oportunidade, aí ele desiste, porque aquele lugar, o ambiente que ele está, talvez a cidade que você mora, talvez os amigos que você tem, talvez a sua família não está preparada para uma grande oportunidade. E aí isso aí te faz desistir. Outros conseguem superar isso, superar os amigos, superar a família, superar o ambiente e ir para um outro ambiente. E aí vai trabalhar, vai correr. Aí acontece de perder aquela pedra. Lembra a parte que eu falei que o diamante caiu na água? Que todos nós ficamos decepcionados? Então, como que você lidar quando você perde alguma coisa? Talvez você já tenha uma equipe, tenha uma rede, e você perdeu um líder, uma pessoa parou de trabalhar. Qual que é o seu controle emocional nesse momento? Qual que é o seu momento? Esse é o momento que exige da sua liderança emocional. Como você lidar com isso? Enfim, existem vários momentos ali nessa história, o tempo já não me permite mais trabalhar ela ponto a ponto, mas a cada momento dessa história é uma oportunidade, ou de desistir ou de continuar. E aí sim, a minha frase aqui faz sentido. Todo mundo pode desistir, menos eu. Menos eu não estou disposto a desistir, eu não estou, independente de qual fase ela está acontecendo, eu vou chegar lá no final. E vou falar para vocês, o que mais me engrandece em poder compartilhar aqui alguns minutos, e muito feliz pelo tempo, por vocês honrarem aí pelo tempo de vocês, é que falar para vocês assim que vale a pena, tá? Vale a pena. O melhor dessa indústria não é que ela tem uma história, uma pessoa sendo bem-sucedida. São centenas e milhares de pessoas sendo bem-sucedidas. Aí nas próximas 8 semanas, nós vamos te dar, vocês vão ter, hoje já passei aqui um pouco, de consciência, para você expandir a sua consciência. Tudo que você olhar nas próximas 7 semanas que vai acontecer de treinamento, não olha com o olhar da vaca e vender o leite ou matar a vaca e vender a carne. Olha, esses líderes que vão estar falando aqui, entendendo que são pessoas que já experimentam resultados expressivos. Todos eles aqui são pessoas, um Blue Diamond acima na Doterra já faz pelo menos uma viagem internacional e fatura em média de 1 milhão por ano. Tá bom? Então você vai olhar pessoas que têm resultados te ensinando. Então não olha com um olhar simples de vender a carne ou vender o leite da vaca. Olha com um olhar, um nível de consciência maior. O que você pode fazer para esse conhecimento que vai ser entregue para você realmente mudar a sua vida. Detalhe, não é o conhecimento teórico que vai mudar a sua vida, é você colocar em prática essa teoria que você está aprendendo, tá bom? Gente,
Da minha parte, eu não sei agora como é que faz, se meus amiguinhos voltam de passada, se não voltam. Eu acho que eu extrapolei ali um pouco mais de 1 hora de treinamento. E. Opa, estão voltando aí. Ufa. Gente, eu me senti um narrador de rádio esportivo falando sozinho. Gente, é horrível falar sozinho, mas imagino. Nossa, ele todo mundo aqui apaixonado. Não sei se você consegue ver o chat aí, todo Não mundo. consigo ver o chat, Marisete. Não, o pessoal está apaixonado aqui com as histórias e tudo. E tem uma pessoa que perguntou, que você falou por que você fez 6 anos e 1, né? Qual o seu motivo? Eu falei no meio da apresentação, eu falei, o meu motivo era eu. Eu estava me sentindo envergonhado da vida que eu estava levando. Aquilo ali não servia para mim. Eu, de novo, não queria ser herói dos meus filhos só quando eles são crianças. Eu quero continuar sendo herói dos meus filhos na medida que eles crescem. Quando eles começam a aumentar o nível de consciência deles, eles olharem para mim e entender quem é o pai deles. Eu não quero que meus filhos olhem para mim e falem assim, meu pai é gente boa, mas tadinho do meu pai. Não, cara. Eu quero que eles olhem para mim e falem, cara, meu pai... eu quero aumentar a régua deles em relação ao pai que eles têm. Eu vi uma frase, eu acho que eu não lembro aonde que eu li, a respeito do Donald Trump. E aí o Donald Trump ele já é filho de um multimilionário. Donald Trump é um bilionário americano, foi presidente dos Estados Unidos, ele é filho de um multimilionário. E aí falaram para o Trump assim, o que te motivou, o que te fez? Aí ele falou assim, o que me motivou a ser bilionário é que o meu pai era multimilionário. E tudo que eu fazia, as pessoas falavam assim, também para você é fácil, você é filho do Trump, que é o Trump pai, né? E ele precisou ser maior que o pai dele para ele provar que ele não era filho do Trump, ele era o Donald Trump. E aí eu falo isso, hoje eu quero aumentar a régua para os meus filhos, eu quero que eles sejam melhores do que eu, mas eu não vou deixar a régua baixa para eles, não. Vou jogar a régua lá para cima, para eles serem melhores do que eu, mas para cima, tá bom? E se eu posso encerrar agora que eu estou vendo vocês, deixa eu encerrar então, que é o meu encerramento, é o encerramento que eu mais amo na minha vida, falar assim para todos que estão online ainda, se porventura te faltar fé, usa a minha, eu te empresto a minha fé, pela minha fé, eu vou repetir o número que sempre foi a minha apresentação. Estados Unidos tem mais de 4 mil diamantes da Terra, o Brasil agora tem 200, ou seja, 3.800 vagas. Nós não estamos fazendo esse trabalho aqui do Lided só para você ser diamante. A pergunta é, quantos diamantes você vai formar na sua equipe? Quantos diamantes você vai formar no seu time? Detalhe, lá atrás eu falei sobre ego. Se você tiver o controle emocional suficiente para saber lidar com o seu ego, vou falar para você, não tem limite do quanto você ainda vai crescer nesse negócio e ajudar outras pessoas a crescerem, tá bom? É isso, gente. Da minha parte, então, agora sim eu dou por encerrado. Meus amiguinhos validaram aqui, tá todo mundo escutando. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa, extraordinária semana. Conheço a tua família e vejo tanto que os teus filhos te admiram, cara. É muito bonito ver não só os teus filhos, mas seu